O efeito Mandela é um fenômeno intrigante que faz todo mundo parar para pensar. Será que nossa memória realmente confunde a realidade? Imagine se várias pessoas compartilham a mesma lembrança de um evento que nunca aconteceu. Estranho, não? Um exemplo famoso é a lembrança coletiva do falecimento de Nelson Mandela na década de 1980, quando ele, na verdade, viveu até 2013. Como isso é possível? Levante a mão se você já se pegou achando que um personagem de desenho animado tinha um nome diferente ou que uma frase clássica de filme era outra. Esses momentos de confusão podem ser mais comuns do que você imagina. E o que dizer das teorias que tentam explicar isso? Algumas sugerem que estamos lidando com realidades paralelas, enquanto outras falam sobre a fragilidade da memória humana. O impacto disso na cultura pop é notável, pois filmes e séries têm explorado essa questão, deixando muitos de nós questionando nossa própria percepção da realidade. E a psicologia traz insights fascinantes sobre como nossa mente funciona. Será que estamos prontos para refletir sobre o que realmente sabemos? Prepare-se, pois essa jornada trará novas perspectivas sobre a memória e a realidade. Sabe quando você tem certeza de que se lembrou de algo de um jeito, mas na verdade está completamente errado? Isso é o que chamamos de efeito Mandela. O termo surgiu em 2009, quando muitas pessoas começaram a compartilhar a lembrança de que Nelson Mandela havia morrido na prisão nos anos 80, o que na verdade não aconteceu. Ele foi libertado em 1990 e se tornou presidente da África do Sul. Essa discrepância entre a memória e a realidade nos faz refletir sobre como a memória coletiva pode ser enganosa. O efeito Mandela não é apenas uma curiosidade. Ele nos leva a questionar como nossa mente armazena e recupera informações. Ele revela que as memórias não são gravações exatas de eventos, mas sim reconstruções que podem ser moldadas por várias influências. Em outras palavras, nossa percepção do passado pode ser muito mais flexível do que gostaríamos de admitir. Além disso, a origem do termo também nos faz pensar sobre a natureza do nosso entendimento coletivo de eventos históricos. A forma como a sociedade se lembra de figuras e acontecimentos importantes pode, em última análise, ser influenciada por narrativas populares, cultura e comunicação. Portanto, a memória coletiva não é apenas sobre o que aconteceu, mas também sobre como decidimos lembrar. Um dos exemplos mais clássicos do efeito Mandela é a famosa frase de Darth Vader em Star Wars. Muitas pessoas acreditavam que ele disse, "Luke, eu sou seu pai." Contudo, a frase real é, "Não, eu sou seu pai." Essa pequena diferença na citação gerou uma onda de confusão e debates acalorados entre os fãs da saga. É interessante como um simples erro pode se espalhar e se tornar parte da cultura popular. Outro exemplo, frequentemente mencionado, é a confusão em torno do famoso monólogo de Forrest Gump. Muitas pessoas lembram-se da frase como, "A vida é como uma caixa de chocolates", mas a citação correta é, "A vida é como uma caixa de bombons." Esse pequeno detalhe provoca discussões sobre como as memórias podem ser alteradas com o tempo. Além disso, temos o exemplo do logotipo da Coca-Cola, que algumas pessoas lembram-se como tendo um traço na letra C, que não existe. Embora o logotipo sempre tenha sido escrito de uma forma específica, essa lembrança errônea se espalhou entre muitos, levando a debates sobre a verdadeira aparência da marca. Esses exemplos mostram como a percepção coletiva pode ser moldada por experiências compartilhadas. Quando um grande número de pessoas se lembra de algo de uma maneira específica, mesmo que esteja errado, isso nos leva a questionar a confiabilidade da memória humana. A cultura popular, como filmes e livros, tem um papel vital na forma como criamos e compartilhamos essas memórias. As teorias que tentam explicar o efeito Mandela são diversas e muitas vezes intrigantes. Uma das explicações mais comuns é a teoria da memória falha, que sugere que nossa memória não é uma gravação perfeita de eventos, mas sim uma reconstrução que pode ser influenciada por fatores externos, como conversas com amigos ou a forma como a informação é apresentada. É fácil entender por que tantas pessoas podem se lembrar de algo de maneira errada. Outra teoria que ganha força é a influência social. O ambiente em que vivemos e as pessoas com quem interagimos têm um impacto significativo em nossa memória. Quando muitos indivíduos compartilham uma lembrança errada, isso pode reforçar a ideia de que estão corretos, fazendo com que a memória incorreta se solidifique ainda mais. Isso mostra como a interação social pode moldar nossas percepções e lembranças. Por fim, há quem se aventure a explorar a possibilidade de universos paralelos como uma explicação para o efeito Mandela. Essa ideia sugere que em algum lugar pode existir uma versão alternativa da realidade onde as coisas aconteceram de maneira diferente. Embora isso possa parecer ficção científica, é uma reflexão interessante sobre a natureza da realidade e da memória. Assim, as teorias que tentam explicar o efeito Mandela
nos ajudam a entender não só como nossas memórias podem falhar, mas também como somos influenciados por nossa cultura e nosso entorno. Esse fenômeno é um lembrete de que a memória é uma construção complexa, repleta de nuances e influências. O efeito Mandela está presente em várias manifestações da cultura pop, e isso é algo que realmente fascina. Você já parou para pensar como pequenas mudanças em diálogos de filmes, letras de músicas ou até mesmo em capas de álbuns podem impactar a memória coletiva de uma geração inteira? Um exemplo clássico é a famosa frase de Star Wars. Muita gente acredita que Darth Vader disse, "Luke, eu sou seu pai." Mas na verdade a frase correta é, "Não, eu sou seu pai." Isso não só gera debates acalorados entre os fãs, mas também molda a maneira como as novas gerações se conectam com a obra. Além disso, essa distorção da memória muitas vezes é explorada intencionalmente por criadores de conteúdo. Séries como The Mandalorian e Rick and Morty fazem referências diretas ao efeito Mandela, criando um ciclo onde a própria cultura pop reflete sobre suas próprias falhas de memória. Isso não só entretém, mas também provoca uma reflexão sobre como nossas memórias podem ser moldadas ou até mesmo manipuladas. É curioso pensar que a própria indústria do entretenimento se alimenta dessas confusões. E claro, temos que falar sobre o impacto nas redes sociais. Com a velocidade com que as informações circulam hoje em dia, é muito fácil que um erro se torne viral. A galera começa a compartilhar memes e posts sobre essas lembranças, distorcidas como se fossem verdades absolutas. Isso cria uma espécie de bolha em que todos acreditam que estão certos, enquanto a realidade é bem diferente. A interação nas redes sociais, por si só, pode intensificar o efeito Mandela, fazendo com que ele se propague ainda mais. Esse fenômeno levanta questões interessantes sobre a forma como a cultura pop é consumida. Muitas vezes as audiências se apegam mais à sua versão da história do que à verdade. Isso pode se tornar um grande desafio para os criadores, que precisam levar em conta a própria percepção do público ao desenvolver novas narrativas. O efeito Mandela acaba se tornando uma parte intrínseca do nosso consumo cultural, mostrando que a memória não é apenas uma questão individual, mas um fenômeno social coletivo. Quando falamos sobre o efeito Mandela, a psicologia entra em cena para nos ajudar a entender esse fenômeno de forma mais profunda. Estudos sobre a memória mostram que ela não é uma gravação fiel dos eventos, mas sim uma construção que pode ser influenciada por diversos fatores. A memória é como um livro que estamos constantemente reescrevendo, e isso pode levar a distorções significativas. Você já deve ter notado como, em uma conversa, uma pessoa lembra de um detalhe de uma forma, enquanto outra tem uma versão completamente diferente. Isso é mais comum do que pensamos. Um dos aspectos mais importantes da psicologia da memória é o conceito de memória reconstruída. Isso significa que, quando lembramos de algo, não estamos acessando um arquivo estático, mas sim recriando a memória com base em nossas experiências, emoções e até mesmo nas informações que recebemos de outras pessoas. Essa reconstrução pode levar a erros, e quando se trata de eventos populares como filmes ou músicas, esses erros podem ser amplificados por discussões e debates sociais. Um exemplo claro é a confusão em torno do nome Berenstain Bears, que muitas pessoas insistem em lembrar como Berenstain Bears. Outro fator que influencia a memória é a sugestão social. Muitas vezes ouvimos outras pessoas comentando sobre um evento ou uma frase, e isso pode moldar nossa própria lembrança. A psicologia nos mostra que, se uma ideia é repetida o suficiente, acabamos aceitando-a como verdade, mesmo que não seja. Esse fenômeno é particularmente evidente no mundo digital, onde a desinformação pode se espalhar rapidamente. A discussão sobre o efeito Mandela se torna quase um estudo de caso sobre como as redes sociais podem amplificar essas distorções. A psicologia também nos ajuda a compreender o papel do viés de confirmação. Quando temos uma memória ou crença, tendemos a buscar informações que a apoiem, ignorando aquelas que a contradizem. Isso cria um ciclo vicioso, onde as pessoas se cercam de opiniões e informações que reforçam suas lembranças distorcidas. É como estar preso numa bolha de memória, onde a verdade se torna uma questão de percepção e não de fatos objetivos. A memória é extremamente frágil e suscetível a influências externas. Isso nos leva a refletir sobre a natureza da verdade e da percepção. O efeito Mandela é um lembrete de que a nossa compreensão do passado é muitas vezes moldada por fatores que estão além do nosso controle. Em última análise, isso nos faz questionar o quão confiáveis são nossas lembranças e como elas podem ser moldadas por nossa interação com o mundo ao nosso redor. Quando falamos sobre o efeito Mandela, não dá para evitar a intrigante ideia de realidades paralelas. Já parou para pensar que talvez existam versões de nós mesmos, vivendo em universos onde as coisas aconteceram de maneira diferente?
É um conceito fascinante que se conecta com a maneira como algumas memórias podem divergir da realidade. Por exemplo, algumas pessoas juram que lembram de detalhes de eventos que, na verdade, nunca aconteceram ou aconteceram de forma distinta. É como se tivéssemos acessado uma dimensão alternativa, onde as coisas tomaram outro rumo. A filosofia e a ciência têm explorado essa ideia. A física quântica, por exemplo, sugere que múltiplas realidades podem coexistir. Isso me faz pensar se, em algum lugar, existe uma versão de mim que lembra tudo exatamente como aconteceu. Imaginar que, ao olhar para o passado, podemos estar apenas vislumbrando um fragmento de uma realidade muito maior. Essa noção é, sem dúvida, provocativa. E se as divergências nas nossas memórias forem, na verdade, ecos de experiências de outras versões de nós mesmos? A ideia de universos paralelos nos coloca em um lugar desconfortável, onde a verdade se torna um conceito relativo. Se cada um de nós tem sua própria interpretação dos eventos, como podemos afirmar com certeza o que realmente aconteceu? Isso é um convite à reflexão e à discussão. Para muitos, a noção de que podemos estar vivendo em uma realidade diferente é perturbadora. Mas para outros, é uma maneira de dar sentido às inconsistências que encontramos em nossas memórias. As implicações filosóficas são profundas. Se aceitarmos que existem realidades paralelas e que nossas memórias podem ser influenciadas por elas, como isso muda nossa compreensão do que é real? A responsabilidade pela verdade pode se diluir em um mar de interpretações subjetivas. Isso nos leva a questionar a validade de nossas certezas e a abraçar uma perspectiva mais flexível sobre a verdade. No fim, a discussão sobre realidades paralelas nos leva a uma jornada de autoconhecimento. Ao explorarmos as memórias e suas possíveis origens em universos alternativos, somos forçados a confrontar a complexidade da experiência humana. E quem sabe, isso pode nos ajudar a ser mais empáticos com os outros. Reconhecendo que cada um carrega consigo uma narrativa única e muitas vezes contraditória da realidade. A memória é uma construção fascinante e complexa da mente humana. Muitas vezes, acreditamos que nossas lembranças são como registros fiéis de eventos passados. Mas a verdade é que a memória é muito mais maleável do que isso. Às vezes, ao relembrar um momento, é possível que detalhes sejam distorcidos ou até mesmo fabricados. Isso me faz pensar em como a nossa percepção do que vivemos pode ser influenciada por tantos fatores, desde a cultura até as interações sociais que temos. É curioso notar que a memória não é apenas um arquivo que acessamos. É uma experiência viva e dinâmica. Cada vez que lembramos de algo, estamos na verdade reconstruindo essa memória. Essa reconstrução pode ser afetada por novas informações ou mesmo pela forma como os outros se lembram do mesmo evento. Assim, quando discutimos um fato com amigos, por exemplo, é comum que nossas lembranças sejam moldadas e alteradas por essas interações. Isso nos leva a questionar a confiabilidade da nossa própria memória. A influência do contexto social também não pode ser subestimada. O ambiente em que estamos e as pessoas com quem interagimos podem colorir nossas lembranças. Isso é especialmente verdadeiro em um mundo interconectado, onde informações e narrativas se espalham rapidamente através das redes sociais. Uma simples postagem ou comentário pode alterar nossa percepção de um evento, levando-nos a lembrar de algo que, na verdade, não ocorreu exatamente daquela maneira. É um jogo complexo de influência e percepção. Além disso, a maneira como a cultura molda nossas memórias é uma reflexão fascinante. Em diferentes culturas, certas memórias podem ser valorizadas ou esquecidas, dependendo do que é considerado relevante ou significativo. Isso pode criar um mosaico de lembranças que varia enormemente de uma pessoa para outra, mesmo quando todos foram expostos aos mesmos eventos. Essa diversidade de memória é uma riqueza, mas também pode gerar confusão quando tentamos conciliar diferentes versões de um mesmo acontecimento. Refletir sobre a memória nos leva a entender que ela é, em última análise, uma parte intrínseca da nossa identidade. Cada lembrança que guardamos molda quem somos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Ao explorarmos o efeito Mandela e suas repercussões, somos convidados a olhar para dentro e questionar não apenas o que lembramos, mas por que lembramos da maneira que lembramos. Essa jornada de autodescoberta é o que torna a experiência humana tão rica e intrigante. E aí, pessoal? Chegamos ao final dessa intrigante jornada pelo efeito Mandela. Mas antes de partirmos, vamos refletir um pouco mais sobre tudo que exploramos. Você já parou para pensar em como a nossa memória pode ser tão falha e ao mesmo tempo tão poderosa? Será que estamos realmente vivendo em realidades paralelas, ou é só a nossa mente pregando peças? Imagina só, se as memórias coletivas podem ser tão distorcidas, o que mais não pode estar escondido em nossa percepção da realidade? Você já teve uma lembrança que parecia tão vívida, mas ao pesquisar, percebeu que estava completamente errada.
Isso é mais comum do que você imagina. E se eu te dissesse que o efeito Mandela pode ser apenas a ponta do iceberg? Quais outros mistérios da mente e do universo podem estar à espreita, prontos para serem descobertos? Não deixe de comentar aqui embaixo suas experiências e teorias, porque sua opinião é muito importante para nós. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos, onde vamos continuar desvendando os mistérios que nos cercam. Até a próxima.